Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Em Nome do Louco, o canal Skin The Game aqui no mercado de opções no YouTube. E nesta aula aqui eu vou ensinar para vocês o que é o mercado de opções sem usar nenhum termo técnico e vou mostrar para vocês que esse mercado aparentemente, apesar de parecer um mercado de apostas, não é um mercado de apostas e eu vou provar para vocês por que não é um mercado de apostas. Lembrando que eu já mexi com aposta, já trabalhei com aposta, fiquei uns 2 anos nessa mentira de apostas com Bet365, Betano, é, trabalhando em vários mercados de apostas aí. Assim, eu tenho propriedade para falar isso que o mercado de opções não é um mercado de apostas. Mas lembrando primeiramente aqui que nada que eu disser nesse vídeo deve ser interpretado como dica de investimento. Levem o conteúdo apenas de forma didática. O mercado de opções é um mercado arriscado para quem não sabe o que está fazendo. Então, meu intuito aqui nesta aula é matar dois coelhos com uma só cajadada. Ensinar para você o que é o mercado de opções sem usar nenhum termo técnico. Essa é a aula que eu gostaria de ter visto anos e anos atrás. E vou mostrar para você também que apesar de parecer um mercado de apostas, o mercado de opções não é apostas. Bem, então vamos lá. Eu já tenho aqui gravado no YouTube uma aula ensinando o que é o mercado de opções sem usar nenhum termo técnico. E essa aula eu gravei seguindo esse script aqui e esse script aqui também. Só que agora eu dei uma atualizada nessa parte aqui desse script. Não são aulas de continuação. Você não precisa ver uma aula para entender a outra. Mas é muito importante que você assista a outra aula. Eu criei uma playlist aqui no canal aqui que fala o que é este mercado de opções. Se você assistir essa outra aula, você vai entender muito melhor como é que funciona esse mercado de opções. Aí eu vou usar esse mesmo script aqui para ensinar para vocês, mas com uma outra perspectiva didática para vocês entenderem o que é esse mercado de opções. E eu estou pensando ainda em gravar uma terceira aula ensinando o que é o mercado de opções sem usar nenhum termo técnico também. E essa aula, se eu for gravar ela, eu vou colocar nessa playlist aí. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo aí, já se inscreve aí no canal, ativa as notificações, deixa o like aí no vídeo aí e dúvidas que vocês tiverem, pode estar deixando aí também nos comentários. Bem, sem mais enrolação, então vamos para a aula. Eu não utilizar termos técnicos nessa aula é para ficar mais fácil de entender como que funciona esse mercado, porque com os termos técnicos é muito difícil de entender esse mercado de opções no início. Então, vamos para a aula. Bem, o que são opções? As opções são uma ferramenta, elas não são um investimento em si. Você não investe em opções, você usa as opções. As opções também são chamadas de derivativos. Opções binárias e opções de ações são mercados completamente diferentes. Uma coisa é opções de ações e outra coisa é opções binárias. O mercado de opções não é um mercado de apostas, é nesse ponto que eu vou estar frisando nessa aula. E somente existe duas opções, para ficar mais fácil de você entender como é que funciona esse mercado de opções. Apesar de ser mercado de opções, somente existe duas opções. Aqui está um código de uma opção. Toda opção ela tem um código dessa forma aqui. Se tiver a letra W aqui no final, é porque é uma opção semanal. Se você quer entender um pouco mais sobre todos esses termos aqui, aí é necessário você estar acessando a outra aula, porque eu explico de uma forma mais didática aqui. Eu vou tentar ser um pouco mais breve nessa aula para ela também não ficar muito grande conforme ficou a outra aula. Então, se você quer entender um pouco mais sobre isso aqui, acesse a outra aula que está aí na playlist do canal. Existem somente duas opções, igual eu falei. Uma opção se chama opção de compra e a outra opção se chama opção de venda. E dentro dessas duas opções aqui, você pode estar comprando uma opção e vendendo uma opção. Ou seja, existe 4 tipos de negociações possíveis somente dentro do mercado de opções. Que é você vender uma opção de venda, vender uma opção de compra, comprar uma opção de venda e comprar uma opção de compra. Bem, eu decidi colocar aqui os nomes técnicos dessas duas opções aqui que existem no mercado de opções e vou passar para vocês uma dica para ficar muito fácil de vocês memorizar. Uma opção de compra, ela tem esse nome aqui, ó. Repare que esse nome técnico também começa com a letra C, ou seja, sempre que você vê esse nome aqui, é uma opção de compra porque também começa com a letra C.
Logo, se isso aqui é uma opção de compra, a outra somente pode ser uma opção de venda, que tem esse nome técnico aqui. Eu vou dividir a aula agora em duas partes para ficar mais fácil de você entender. Vou ensinar para vocês o que é vender uma opção de venda e vender uma opção de compra. Toda vez que você vende uma opção, seja ela de compra ou de venda, você vai receber um crédito para isso. E quando você entender de onde vem esse crédito, de onde vem esse dinheiro, você vai entender perfeitamente como é que funciona esse mercado de opções. Mas toda vez que você vende uma opção de compra ou uma opção de venda, você vai receber um crédito para isso e você vai ter uma obrigação para você cumprir. Mas é possível que você não precise cumprir com essa obrigação. Nesse caso aqui, você vai estar fazendo uma prestação de serviço. Pense o seguinte, pense numa seguradora. Quando você contrata um serviço de seguro para o seu veículo, você paga o seguro, mas você não quer utilizar o seguro. Mas se você precisar utilizar esse seguro num caso de roubo ou no caso de um acidente, é óbvio que você vai acionar o seguro, não é verdade? Quando você vende uma opção de compra ou de venda, você também pode ser chamado de lançador. Nesse caso, você está fazendo uma prestação de serviço, você está prestando um serviço de seguro para uma pessoa. Eu vou explicar para vocês aqui agora como é que funciona você vender uma opção de venda aqui no mercado e vou explicar para vocês da onde vem o dinheiro que você vai receber. Nesse caso aqui no exemplo que eu vou dar. E quando você entender de onde vem esse dinheiro, aí vai ficar tudo mais claro para você entender que o mercado de opções não é um mercado de apostas, é um mercado de direitos e obrigações. Olhando por essa ótica aqui também, fica muito mais fácil de você entender. Toda vez que você vender uma opção, você tem uma obrigação porque você recebeu um dinheiro. Toda vez que você comprar uma opção, você vai ter que pagar um dinheiro, mas para pagar esse dinheiro, você vai ter um direito, que você vai usar esse direito se for vantajoso para você. Eu vou ensinar aqui agora no Profit, nessa ferramenta aqui, como é que funciona você vender uma opção de venda. Não se assustem aqui com a tela e prestem atenção somente nessa parte aqui da tela e nessa parte aqui da tela também. Aqui nós temos uma opção de venda. Então eu vou vender uma opção de venda. O que acontece? Informações importantes sobre todo o contrato. Isso aqui no caso é um contrato. O preço combinado desse contrato aqui é 13,25. E a data de vencimento também é algo muito importante aqui em relação a todo o contrato. Aqui está 21 de agosto de 2026 que vence esse contrato. Se eu vender uma opção aqui, o que vai acontecer? Eu vou já vender ela aqui para vocês verem como é que vai funcionar. Eu vou colocar aqui 35 centavos para ficar mais fácil de vocês entenderem. Pronto, eu vendi a opção. É óbvio que eu vendi ela aqui num preço que não está perto aqui para mim não ser exercido no momento, né? Aqui, o que acontece? Eu vendi a opção, só que eu não fui exercido, porque aqui tem a oferta e a demanda. Quando eu estou vendendo uma opção, o que eu estou fazendo? Eu estou me comprometendo a comprar esta ação aqui, que no caso é a Itaúsa, pelo valor de 13,25 nessa data aqui. O que acontece? Se esse contrato estiver aberto nessa data aqui, abaixo deste valor combinado, eu sou obrigado a comprar a ação por este valor combinado. Vamos supor que chegou no dia do vencimento e a ação, que é essa daqui, ela está sendo cotada a R$12. Eu vou ser obrigado a comprar essa ação por R$13,25. Nesse caso aqui, 100 ações que eu mandei aqui. Se eu quisesse ser exercido, se eu quisesse, vamos supor, ganhar aqui 31 reais, o que eu faria? Eu tiraria aqui de 35 e colocaria 31. Cairia na minha conta 31 reais. Esse valor cai na sua conta na corretora no outro dia e você pode fazer com esse valor o que você quiser. Só que por receber este valor aqui, eu tenho uma obrigação. Aí a pergunta mais importante para você entender agora como é que funciona o mercado de opções. Beleza. Mas de onde que vem esse dinheiro? Quem está te pagando este dinheiro? No caso, se eu colocar aqui a 31 centavos, eu vou ganhar 31 reais, que no caso é 31 centavos vezes 100. Quem está me pagando esses 31 reais nesse caso seria uma pessoa que está querendo um seguro. Por que ela quer esse seguro?
Essa pessoa do lado de cá, eu não sei quem que é. Aqui só mostra o nome da pessoa usando qual corretora que essa pessoa está utilizando. Nesse caso aqui, corretora UBS, corretora XP. Eu não conheço essa pessoa e não preciso conhecer. Não tem como conhecer também quem é essa pessoa. Mas esta pessoa aqui, no caso aqui, se eu diminuísse aqui agora a ordem para 30 centavos, aí eu ia ser exercido, eu ia ganhar 30 reais. Quem que está me dando esses 30 reais? É uma pessoa que quer um seguro, pode ser uma pessoa, um fundo, um banco ou um gringo. Muitas vezes é um gringo, porque é o gringo que controla mais a nossa bolsa aqui. Eles que têm um poder maior de aquisição aqui na nossa bolsa de valores. Aí nesse caso aqui, eu recebendo esses 30 reais, eu tenho uma obrigação, que seria comprar a ação Itaúsa sem ações nessa data aqui, caso a ação nessa data aqui feche o pregão abaixo do valor de 13,25. Aí você me pergunta, por que essa pessoa te deu um dinheiro? Essa pessoa do lado de cá, ela está com receio, ela quer um seguro. Ela acredita que a Itaúsa ela pode cair para baixo desse valor aqui nessa data aqui. Aí vamos supor que se a ação cai para 10 reais, o que vai acontecer? Você vai ser obrigado a comprar a ação por R$13,25. E essa pessoa aqui, a ação estando cotada a R$10, ela tem o direito de te vender a ação por R$13,25. Ou seja, ela com certeza vai acionar o seguro. Ela vai vender para você por R$13,25, sendo que nesse exemplo que eu dei, a ação está cotada a R$10. Aí nesse caso funciona dessa maneira a você vender uma opção de venda. Sempre que a cotação estiver abaixo do valor combinado, a pessoa que tem um direito, é óbvio que ela vai exercer o direito dela. Aí ela está te dando este valor para ela ter este direito. Olha, algo extremamente importante. Nesse exemplo que eu dei aqui, você está ganhando um valor, você tem uma obrigação nesse caso, e a sua obrigação é comprar esta ação, que é a Itaúsa, por esse valor aqui, ó. Nesse caso aqui, eu mandando uma ordem aqui de 100, você tem que comprar 100 ações por esse preço aqui. Aí é muito importante que a pessoa tenha o valor para comprar a ação. É até possível você fechar esse contrato aqui sem ter o dinheiro para comprar a ação, mas isso é muito arriscado. Aí nesse caso aqui, você tem que ter 100 vezes 13,25. Ou seja, você precisa de R$ 1.325 para você poder honrar o seu contrato, caso seja necessário. Vou mostrar um bônus para vocês aqui muito interessante em relação à venda de uma opção de venda. Aqui no caso eu vou mostrar para vocês agora a minha planilha pessoal aqui. Nesse caso aqui, nessa minha planilha aqui, todas essas linhas aqui são um contrato que eu fiz me comprometendo a comprar uma ação, ou seja, vendendo uma opção de venda. Nesse caso aqui está a data combinada, o valor combinado para comprar a ação, e aqui está o prêmio que eu ganhei por isso, o valor que eu ganhei que caiu na minha conta. As linhas azuis aqui foram as vezes que eu precisei realmente cumprir com a minha obrigação. A obrigação, quem faz é a corretora. Você só precisa ter o dinheiro e deixar o dinheiro lá na conta. Ela faz tudo para você. Não fique com medo dessa palavra de obrigação, porque isso aí às vezes assusta a gente. Mas a corretora faz tudo. Nesse exemplo que eu dei, você precisa somente ter o dinheiro na conta. Aí essas linhas azuis aqui, eu fui obrigado, no caso, a comprar a ação. Nesse caso aqui da Gerdau, eu fui obrigado a comprar 400 ações da Gerdau por R$ 8,77. Obviamente, na data de vencimento aqui, 16/5, a cotação da Gerdau terminou abaixo de R$ 8,77. Aí o que aconteceu? A pessoa que me deu o dinheiro, ela acionou o seguro. Aí o que aconteceu dela acionar o seguro? No caso, o seguro seria eu. Eu fui obrigado a comprar 400 ações a R$ 8,77, ou seja, eu precisaria de 3.508, mas eu somente opero coberto. Nesse caso, eu tinha esses 3.508. Aí eu fui lá e comprei a ação, porque para mim, na minha visão, comprar a ação neste preço, nessa data aqui, seria um bom negócio para mim. Aí todas essas linhas azuis eu precisei cumprir com a obrigação. As linhas verdes aqui, eu recebi um dinheiro
e devolvi uma parte do dinheiro e finalizei o contrato. Ou o contrato virou pó. Eu não precisei, eu deixei o contrato aberto até a data de vencimento e a cotação da ação terminou acima do valor combinado. Nesse caso, o direito ele não tem valor para a pessoa que me deu o dinheiro. Nesse caso aí, eles chamam de o contrato virar pó. Aí teve alguns contratos aqui também que eu tomei prejuízo, mas todas essas linhas verdes aqui, eu tive lucro no contrato. Aqui eu tive alguns prejuízos, aqui outros prejuízos. Aqui eu tive vários prejuízos por causa do conflito que estava tendo, né? Que está tendo no momento, né? Tá terminando agora lá do outro lado do mundo lá. E a bolsa caiu bastante. Aí eu tive que quebrar o contrato. Eu achei mais interessante, às vezes, quebrar o contrato. Mas aí, uma venda de uma opção de venda funciona dessa forma. Você recebe um dinheiro e você tem que comprar a ação naquela data, caso a cotação da ação ela esteja abaixo do valor combinado. Nesse caso, aqui está a cotação da ação, aqui está o valor combinado e aqui está a data de vencimento. Se o contrato estiver aberto na data de vencimento e a cotação fechar abaixo do valor combinado, você é obrigado a comprar a ação pelo preço combinado e você tem que ter esse dinheiro para isso, para você poder honrar com o seu compromisso. Então, resumidamente, o que acontece? Vender uma opção de venda, você está se comprometendo a comprar uma ação por um preço combinado. Por isso, você está recebendo um dinheiro. Caso chegue na data de vencimento do contrato, o contrato esteja aberto e a cotação da ação termine abaixo do valor combinado, você é obrigado a comprar a ação pelo valor combinado. Mas lembrando que o valor que você ganha, ninguém tira ele de você. Mesmo que você precise comprar a ação, o valor que você recebeu, ele é seu. Ninguém tira ele de você. Vamos ver agora como é que funciona vender uma opção de compra. É basicamente a mesma coisa, só que o inverso. Vou mostrar para vocês aqui na plataforma. Bem, aqui nós temos uma opção de venda e eu vou vender uma opção de venda desse contrato aqui. Aqui está a oferta e a demanda, eu vou colocar aqui 86 centavos para mim não ser exercido no momento, só para me explicar para vocês. Vou colocar aqui 86 para aparecer ali embaixo. Pronto, já mandei a ordem. No caso, essa pessoa aqui sou eu. O que acontece nesse contrato aqui? Se eu substituir esses 0,86 aqui por 0,83, eu vou ser exercido, eu vou fechar o contrato. Aí o contrato, nesse caso, ele vai estar aberto, vai estar firmado. Se eu fizer isso, eu vou ganhar 83 centavos vezes 100, que vai dar 83 reais. Esse valor vai cair na minha conta na corretora no outro dia, e eu posso fazer com ele o que eu quiser. Nesse caso, eu recebi um dinheiro e eu tenho uma obrigação. O que é essa obrigação nesse caso? Nesse caso, eu estou obrigado a vender 100 ações do Bradesco por esse valor aqui, a R$17,87, nessa data aqui, caso aconteça de o contrato estar aberto nessa data aqui e a cotação do Bradesco estar acima deste valor combinado. Funciona basicamente do mesmo jeito que eu mostrei no outro contrato. Quem é que estaria me dando esse dinheiro? De onde vem esse dinheiro? Nesse caso aqui, se eu tirar 0,86 e colocar 0,83, eu vou fechar o contrato. Esses R$83, no caso, eu vou receber ele e é uma pessoa, um banco, um fundo, um gringo, que está com receio de Bradesco disparar. E se Bradesco disparar, o que vai acontecer? Vamos supor que chegou na data de vencimento, o Bradesco está R$20, sendo que o preço combinado do contrato é R$17,87. O que vai acontecer? Eu vou ser obrigado a vender as minhas 100 ações aqui, nesse caso, do Bradesco, por R$17,87, sendo que as ações estão valendo R$20. É óbvio que a pessoa que me deu o dinheiro, que no caso comprou o seguro na minha mão aqui, ela vai exercer o direito dela. Ela vai comprar as ações na minha mão, eu vou ter que vender para ela, para essa pessoa, por R$17,87, sendo que a ação está valendo R$20. Aí o que a pessoa pode fazer? Ela pode vender as ações por R$20 e embolsar a diferença para ela do lucro.
Aí, basicamente, você vender uma opção de venda, você está se comprometendo a vender uma ação. E é algo muito importante. Você precisa possuir essa ação para você entregar. Isso é muito importante. Nesse caso aqui, ó, eu tenho 1.100 ações hoje do Bradesco. O que, que eu poderia fazer? Eu poderia me comprometer a vender todas essas ações. O que, que eu faria? Eu não vou fazer aqui, vou dar só o exemplo, porque eu já fechei um contrato do Bradesco, perdão. Eu já fechei um contrato do Bradesco. Aí o que, que acontece? Vamos supor que eu quero me comprometer a vender minhas 1.100 ações do Bradesco. Eu vou colocar aqui 1.100 ações do Bradesco. Eu vou colocar aqui a 86, 87 aqui para mim não ser exercido também, só para explicar para vocês. Nesse caso, eu ganharia R$ 957. Cairia esse valor aqui na minha conta. Aí eu teria a obrigação de entregar as minhas 1.100 ações nessa data aqui, caso a cotação termine acima deste valor combinado. Ou seja, eu vou receber esse dinheiro e a minha obrigação nesse caso é entregar as ações que eu preciso possuir. Nesse caso, na opção de venda, na opção de compra, quer dizer, você precisa possuir as ações para você fechar esse contrato. Senão você estaria operando descoberto e isso é muito arriscado. Bem, agora que você entendeu que o mercado de opções é basicamente um mercado de direitos e obrigações que funciona como se fosse uma seguradora, vai ficar muito fácil de você entender o que seria, no caso, comprar um direito. Nesse caso, quando você compra um direito, você está pagando um valor para uma pessoa e quando você paga este valor para a pessoa, você vai acionar o seguro, que no caso seria essa pessoa, caso seja interessante para você. Vamos aqui na plataforma para ver como funciona. Aqui nós temos uma opção de compra e aqui nós temos uma opção de venda. Se eu comprar uma opção de compra, o que está acontecendo? Nesse caso aqui, eu poderia, nesse momento, comprar uma opção de compra aqui por 85 ou 86 centavos. Se eu fosse comprar 100, eu teria que pagar aqui, no caso, 85, 86 ou 87 reais, mais ou menos. O que, que acontece? Como é que funciona esse direito? Vamos supor que chegou aqui na data de vencimento aqui 21/8, a cotação do Bradesco esteja a 20 reais. Nesse caso, você vai acionar o seguro com certeza, porque você vai poder comprar a ação por R$ 17,87, sendo que a ação está valendo R$ 20 reais. Basicamente, você sempre vai acionar o seguro se for interessante para você. E caso aconteça de na data de vencimento, Bradesco esteja, vamos supor, a 17,50, você não vai acionar o seu seguro, porque não tem vantagem para você comprar a ação por R$ 17,87, sendo que a ação está a 17,50. Só vai valer para você esse seguro caso a ação esteja cotada acima deste valor nessa data de vencimento aqui. E comprar uma opção de venda é basicamente também a mesma coisa. Você vai pagar um valor para você ter um direito. Como é que funciona? Nesse caso aqui nós temos uma opção de venda e aqui está a oferta e a demanda. Se eu quiser aqui fechar um contrato, nesse contrato aqui, eu vou ter que pagar aqui em média 42 ou 43 centavos. Vamos supor que eu faça 100 opções. Nesse caso, eu teria que pagar 42 ou 43 reais e eu vou ter um direito. O que, que significa esse direito? Nesse caso aqui, você tem o direito de você vender a ação pelo preço combinado. Nesse caso aqui, você pagaria 42, 43 ou 44 reais e se chegar nessa data aqui de vencimento, a cotação da Itaúsa esteja abaixo de 13,50, você vai acionar o seu seguro. Nesse caso, você vai poder vender a ação por 13,50. Vamos supor que chegou na data de vencimento e a cotação da ação está R$10. Você vai acionar o seu seguro, porque você vai poder vender a ação por 13,50, sendo que ela está valendo 10. Mas vamos supor que chegue lá na data de vencimento e a ação está cotada a 15,50. Você não vai querer vender a sua ação por 13,50, sendo que ela está valendo 15. Nesse caso, o seu direito não tem valor, ele perdeu o valor, porque nesse caso aqui você vai preferir vender a ação a mercado do que exercer o seu direito que você firmou aqui no contrato que você fez, no contrato que você pagou um dinheiro para você ter um direito.
Resumindo aqui então, quando você compra uma opção de venda, você está comprando um direito, você está pagando um valor para você ter um direito de você vender a sua ação por um preço combinado. E você vai acionar esse seguro caso chegue na data de vencimento e a cotação da ação esteja abaixo do valor combinado. E você comprar uma opção de compra, você está comprando um direito de você comprar uma ação por um preço numa data combinada. E você vai acionar esse seguro caso chegue na data de vencimento lá e a cotação da ação esteja acima do valor combinado. Ou seja, você vai comprar pelo valor combinado, sendo que ela está valendo mais. Basicamente, a compra de direitos funciona dessa maneira. Você compra o direito de vender a ação ou compra o direito de comprar a ação. E para isso você paga um valor e você tem um direito para isso, que você vai acionar esse direito caso seja interessante para você. Vou mostrar aqui para vocês na minha planilha pessoal que eu já fiz algumas compras de direitos. Nesse caso aqui, ó, eu paguei R$ 65 para ter um direito e consegui vender esse direito por R$ 75 e tive um lucro de R$ 10. Quando você compra um direito, você começa pagando, mas mesmo assim você pode lucrar, você pode vender o seu direito mais caro para uma outra pessoa. Aí não é porque você começou pagando que você perdeu aquele dinheiro. Você pode vender o seu direito para uma outra pessoa também. Aí nesse caso aqui, você pode tanto ganhar dinheiro vendendo opções ou comprando opções. Só que eu, particularmente, gosto mais de vender as opções ao invés de comprá-las. Mas aqui dá para ganhar algum dinheiro também você comprando direitos, mas eu não gostei muito desse tipo de estratégia não. Aí muito raramente que eu faço alguma compra de direito. Bem, pessoal, então basicamente o mercado de opções não é um mercado de apostas, apesar de parecer a princípio bastante com apostas, porque é um mercado de direitos e um mercado de obrigações. Se você ganha um dinheiro para fechar um contrato, você tem uma obrigação. Se você paga um dinheiro para fechar um contrato, você tem um direito que você vai exercer caso seja interessante para você. Eu vou deixar essa aula aqui salva na playlist lá do canal, ensinando o que é o mercado de opções. Estou para gravar uma outra aula para ensinar como é que funciona esse mercado de opções numa outra perspectiva também, sem termos técnicos. É uma aula assim de ouro mesmo, algo que eu queria ter visto há muitos anos para aprender sobre esse fabuloso mercado de opções aqui. E se você tiver com dúvidas aí, deixa nos comentários aí, se inscreve aí no canal, ativa as notificações aí, deixa o like aí e tamo junto, tudo nosso.